Oi, galera, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar sobre direito, beleza, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu espero que vocês compartilhem e gostem. História e direito. Definir a relação da história e direito, discutir metodologia do estudo da história e do direito, identificar os objetivos do estudo da história e do direito, refletir acerca dos elementos históricos do direito moderno ocidental, identificar as características, contribuição do mundo antigo para o pensamento jurídico moderno, compreender a particularidade do direito do mundo grego-romano e seu legado à modernidade. Direito e história, aproximação necessária, uma introdução. Ao longo da história, nas distintas etapas e diversas sociedades, encontramos formas de controle e proteção de valores que possibilitam a vida comum. Esses valores ou bens jurídicos são amparados e garantidos por um conjunto de normas jurídicas, definidos conforme a ordem social, política e econômica, que se encontra em contínua mudança. Por esta razão, as normas jurídicas vão reconhecendo as alterações de acordo com a época e as relações definidas no substrato social. A vida social é regida por diversas normas, preceitos que definem condutas morais, religiosas, culturais, etc., dentre as quais as normas jurídicas são distintas das demais por dois fatores principais. Emana de uma autoridade política competente e possui o poder coercitivo. Em outras palavras, em primeiro lugar, as normas jurídicas são estabelecidas por órgãos ou instituições legítimas, politicamente, portanto, distintas de normas morais. Como segundo fator, as normas jurídicas são impostas com o uso da força, se necessário for, de forma a persuadir as pessoas a agirem de modo a atender às finalidades ou objetivos estabelecidos pelos órgãos políticos definidos. Assim, as normas jurídicas devem ser acatadas e colocadas à disposição dos indivíduos e da coletividade, para fazer valer interesses e necessidades, bem como proteger seus bens de distinta natureza e característica. Desde tal perspectiva, surgem algumas perguntas que devemos responder inicialmente. É possível estudar esse conjunto de normas que vão definir o direito? Como estudar esse fenômeno social que chamamos de direito? Para que estudar direito? As distintas respostas que podem ser dadas recaem em alguns pontos comuns. A necessidade de conhecer o direito, de determiná-lo, estabelecer a relação com as ideias ou valores ou interesses do grupo social em que se insere exatamente. Essa é a função dos pesquisadores do direito. Desde as investigações vão sendo redefinidos conceitos operacionais que são utilizados para definir e fundamentar a norma jurídica adequada do caso concreto. Desde a maneira vai sendo definida a cultura jurídica de um determinado grupo em um determinado tempo, segundo Volkmer, 2007. A cultura jurídica pode ser definida como representação padronizadas da ilegalidade na produção das ideias, no comportamento prático e nas instituições de decisão judicial, transmitida internalizadas no âmbito de determinada formação social. Portanto, o conjunto de normas e procedimentos considerados justificáveis, apoiados ou não pela força instituída, vão padronizando condutas, constituindo a concepção de direito. Pode-se compreender o direito como fenômeno sociocultural produzido e reproduzido desde um contexto histórico. Pode conceituar a história do direito como parte da história geral, que examina o direito como fenômeno sociocultural inserido no contexto fático, produzido dialeticamente pela interação humana, através dos tempos materializados, evolutivamente por fontes históricas, documentos jurídicos, agentes operantes
das instituições legais reguladoras, Volkmer, 2007. Vamos, então, perceber que o campo do estudo da história do direito não é uma dogmática jurídica que delimita conceito desde a concepção indiscutíveis e estáveis, mas um campo partilhado por outras disciplinas, teoria do direito, sociologia jurídica, antropologia jurídica, ciências políticas, etc., que permite compreender o contexto e as forças históricas, sociais, políticas, intelectuais, culturais, etc., que definem as normas jurídicas vigentes. Há autores que diferenciam dogmática de zetética jurídica. Dogmática jurídica pode ser definido como um campo de estudo acerca dos conceitos operacionais do direito, verdades, pré-estabelecidos usados para solucionar na prática controvérsia jurídica. Portanto, é um estudo limita a grosso modo e a normas positivas. Zetética jurídica problematiza os dogmas e verdades jurídicas, questionando as premissas que definem a dogmática. Nessa perspectiva, a história do direito estaria no campo da zetética, uma vez que não apenas problematiza a dogmática jurídica contemporânea, como busca reconstruir as ideias práticas jurídicas em determinado contexto históricos. Em síntese, o objetivo da história do direito é compreender a construção do direito atual, desde a articulação de fatores ao longo do tempo, reexaminado suas fontes de produção, as concepções técnicas, instituições que foram elaboradas e legitimando assim. Trata-se de um estudo essencialmente crítico e possibilita interpretar o direito desde a identificação dos valores, consolidando e reproduzindo historicamente, considerando a história não como narrativa de acontecimentos, mas a expressão de experiência humana que define a mudança estruturais coletivas, que não tratam simplesmente de investigação sobre os personagens individuais como os heróis ou personagens, mas como o trama da vida, move os indivíduos comuns desde os desejos, necessidades, valores e interesse, criaram aspirações coletivas e romperam com a estrutura e modelos dominantes. Trata-se, assim, de romper com o conceito de que a história é uma mera narrativa dos atos individuais, mas estudar a história desde a possibilidade da mudança do presente é um ato de recusar de verdades absolutas, distintas e imutáveis, pré-estabelecidos uma forma de adquirirmos a consciência das forças que nos levam coletivamente a agir desde as experiências vivenciadas. O filme As Sufragistas reproduz a luta das mulheres inglesas em 1912 pelo direito ao voto, narra a vida política de Emily, 1858-1928, nascida em Londres, que liderava um movimento com entusiasmo, usando desde a diplomacia até a violência, depois de serem ignoradas pelo parlamento inglês. As mulheres saíram pelas ruas em passeatas, quebravam o que achavam pela frente, trocavam fogo nas caixas do correio. O filme é uma lição de história, deixa claro que os direitos são conquistados coletivamente. 2. Objetivos do métodos do estudo da história e do direito. O estudo da história e do direito é a possibilidade de descobrir um fascinante universo, descobrir caminhos que foram percorridos por distintas civilizações ao longo do tempo e foram encontrados no direito instrumentos necessários para continuarem a vida em comum. Sem dúvida, nessa formação acadêmica exige compreender o presente, desvendando os valores e as práticas jurídicas consolidadas ao longo do tempo, ampliando assim nossa cultura jurídica, sendo o estudo histórico do direito um importante elemento para saber formativo distinto do conjunto de disciplinas dogmáticas que constituem o ensino jurídico.
É importante o historiador do direito, Antônio Manuel Espanha, destaca que, enquanto as disciplinas dogmáticas visam criar certeza acerca do direito vigente, a missão da história do direito é problematizar o pressuposto implícito e acrítico das disciplinas dogmáticas, ou seja, de que o direito dos nossos dias e o racional é necessário definitivo. Espanha, 2005. A história do direito realiza sua função ao contribuir para a elaboração de uma perspectiva que, compreendendo o fenômeno do direito enquanto produto das relações e o contexto sociais, econômicos, políticos, etc., localizados temporalmente, e assim assegurar a formação crítica do jurista, em que pese a disciplina de história do direito estar presente nos cursos de direito brasileiros, em geral, talvez seja necessário ampliar sua função, sobretudo quando se tem em conta a necessidade de servir um instrumento de revisão das fontes legislativas e práticas das instituições jurídicas, como vista alinhar o direito com as necessidades e condições sociais. Em suma, a finalidade essencial da história do direito, a interpretação crítico-dialética da formação e da evolução das fontes, ideias norteadoras, formas técnicas, instituições jurídicas, primando pela transformação presente do conteúdo legal. Instituto buscando nova compreensão historicista do direito no sentido social. Humanizar Volkmer, 2007. Estudar a história do direito desde uma perspectiva não linear, que não concebe a história com acumulação progressiva de saber, mas como rapturas, avanços, retrocessos, além da importância para a formação acadêmica, permite identificar as forças e valores que vão conferindo legitimidade ao direito. Para tal tarefa é necessário estabelecer estratégia e caminhos metodológicos adequados. A concepção linear da história do direito compreende presente como uma espécie de celebração do passado, o presente como única possibilidade inevitável do passado, de uma espécie de padrão universal da evolução. A naturalização, sacralização do presente é uma formação histórica, pois o presente não é uma imposição do passado, mas o resultado de dinâmicas escolhas humanas. Neutralização da história constrói para o jurista uma lógica de direito abstrata, erudita, sem preocupação com a finalidade maior do direito, concretização de necessidades de proteção de bens humanos concretos. Em que pese longa tradição da historiografia formalista nas faculdades de direito, em fins da década de 60 e ao longo dos anos 70, foi sendo definido um novo marco metodológico desde a criticidade e da revisão dos modelos teóricos consolidados. Trata-se da emergência de uma corrente mais questionadora dos historiadores, problematizando a ingenuidade intelectual e a forma através da qual compreende a realidade desde os modelos deformados meramente teóricos. Este movimento, denominado Nova História, teve como força propulsora alguns eventos tais como renovação do pensamento crítico, nova teoria crítica da escola de Frankfurt, que problematizou a neutralidade teológica, demonstrando que toda atividade humana é sempre política. A metodologia inovadora das escolas francesas de análise, que contribuiu no campo de estudo do direito para uma visão interdisciplinar relacionada da história, concebendo a história do direito como parte da história social. A emergência do pensamento crítico latino-americano com pensadores como Paulo Freire, Henrique
do seu Antônio Carlos Rockme, entre outros, que são considerados matrizes de internalização de criticidade na cultura jurídica, representam uma espécie de via alternativa mais próxima de nossa realidade. Muitos outros se somam para uma mutação radical da historiografia em geral e jurídica em particular, definindo assim uma opção metodológica desmitificadora que inclui a complexidade e diversidade da vida social no processo da edificação histórica do direito. A escola Frankfurt é uma corrente de pensamento que emerge no contexto político e histórico muito problemático. Em meio à ascensão do nazismo na Alemanha e ao stalinismo na Rússia, um grupo de intelectuais vinculado ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, alinhados ao que foi se denominado teoria crítica, passa a produzir obras, pesquisas, análises sociais entre os anos 1920 e 1970, desde um marxismo heterodoxo. Nome da escola das... Galera, até a próxima, e amanhã eu vou estar falando mais. Espero que vocês gostem, compartilhem e deixem um like. É minha primeira vez que eu estou estudando Direito, eu estou ansiosa para começar na faculdade de Direito, e eu vou estar aqui mostrando passo a passo, que vai ser no presencial. E um beijo, obrigado aí, galera, e deixa um like.